Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa que a gente tenta comentar as notícias do Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. E hoje a gente vai falar de duas notícias que a gente achou as mais relevantes, né? A primeira é o que está acontecendo na corrida de São Paulo, o fato que o Pablo Marçal não só empatou com o Nunes nas pesquisas, mas ele está brigando com o Bolsonaro, então muitas pessoas estão dizendo que isso é um adiantamento de uma guerra civil política que já aconteceria na direita mais para frente, mas está acontecendo agora. E depois, o fato de que a Caixa Econômica Federal, um banco do governo e, em geral, da população mais carente, vai lançar sua própria BET. E o que isso significa para a cultura do Brasil, né? Enfim. Começando, cara, o que está rolando nas pesquisas? Primeiro fala que a Datafolha lançou uma pesquisa ontem, né? E o resultado foi bem surpreendente. Exato, é a primeira pesquisa que está acontecendo de verdade, o recorte temporal pós o primeiro debate, pós o fenômeno digital do Pablo Marçal e a repercussão toda os cortes, a polêmica, os comentários, o lançamento do plano de governo dele até também. Então, é a primeira vez que a gente pode ver um efeito mais de longo prazo assim, da estratégia do Pablo Marçal. Ele já estava mostrando, já estava numa vertigem de crescimento, ele cresceu 4% na última pesquisa que a gente divulgou. E agora, o Pablo Marçal conseguiu ultrapassar o Nunes, mais ou menos, né? A gente ainda está dentro do empate técnico, mas aí eu vou repassar só a ordem aqui que está em disputa, para o pessoal aí de casa também ter uma boa noção. Boulos na dianteira, com 23, ganhou mais um ponto percentual em relação à última pesquisa, dentro da margem de erro. Pablo Marçal, com 21% da intenção de voto, ganhou 7% desde a última pesquisa, ou seja, o crescimento assim, astronômico, vertiginoso. O Nunes, com 19%, mostrando a queda de 4%, já fora da margem de erro. Então, uma candidatura que realmente está se mostrando, está passando um processo de desidratação, enfraquecimento. Datena, com 10%, também perdeu 4 pontos percentuais. Pode ser uma explicação plausível, é a performance terrível que ele teve nos principais debates. Exato, ele demonstrou que ele estava meio velho, estava meio gagá, ele gaguejou. Pô, o cara foi apresentador de televisão por décadas e gaguejou, entendeu? Isso é esquisito. Exato, então, tipo, as pessoas estavam com expectativa muito alta por ele ser um comunicador veterano, né? O cara tem, sei lá, mais 40, 30 anos de televisão e ele não conseguiu ter uma performance minimamente, assim, razoável. A Tabata tá com 8%, ganhou mais um ponto. Eu sinto que isso não retrata a posição dela hoje já, porque ela se mostrou como a principal antagonista do Pablo Marçal, enquanto os outros candidatos estão se organizando para excluir ele. A Tabata é a única que está fazendo enfrentamento direto, enxergando uma oportunidade de aparecer. Então está sendo props para a Tabata por... Não, a estratégia da campanha dela tá boa, assim. E pela coragem também, né? Sim, sim. E a Marina Helena, 4%, conserva aí o mesmo percentual de intenção de votos, mostrando também que a candidatura dela vai ficando cada vez mais inviável aí, conforme vai chegando na reta final, né? Mas isso não é particularmente uma notícia para o Partido Novo, né? Talvez, enfim, começando com... O que eu acho que é o geral, assim, que isso demonstra? Primeiro, foi meio que um erro, tá se mostrando ter sido um erro da direita em São Paulo ter achado que o Nunes seria adequado, né? Então, só para recapitular, o Boulos está com 23, o Marçal está com 21 e o Nunes está com 19, ou seja... O Marçal, ele passou o Nunes, ele tá quase empatando com o Boulos, entendeu? Então, o Nunes, que é prefeito, ele tava liderando as pesquisas nas intenções de votos anteriores, ele tá ficando para trás pro Marçal, que basicamente nunca foi político, que, tipo, é famoso como coach e tal, enfim. Então, tá se mostrando um erro da direita ter achado que o Nunes seria um candidato bom o suficiente nesse novo contexto político, né? Então, pra galera que não sabe, talvez não acompanha a política há tanto tempo, o Brasil, ele basicamente não tinha uma direita mais ideológica até 2018. Então, as disputas costumavam ser entre o PT, representado pelo Lula no federal, e aí várias pessoas subsidiárias do Lula nos diferentes lugares. Então, por exemplo, lá em São Paulo, o Haddad foi prefeito, etc. E quem representava meio que a direita, né? Hoje em dia, muitas pessoas questionam, o PSDB nunca foi de direita. De fato, se você comparar com a ideologia do Bolsonaro e etc., não é de direita. Só que direita e esquerda são coisas relativas, entendeu? Então, eu não acho errado você falar que, na época, aquilo era a direita que tinha. Por mais que fosse menos de direita do que a direita que a gente tem hoje. Mas era isso, e o PSDB representava aquilo. E o que aconteceu? O Bolsonaro emergiu, ele tomou o posto da direita, ele ficou mais ideológico, ele trouxe mais essas pautas de família, combate o que ele considera ser comunismo, combate mais ferrenho à esquerda. E o PSDB, ele desidratou completamente. Então, a candidatura do Geraldo Alckmin em 2018, né, que hoje é vice-presidente do Lula, para você ter uma ideia, mas que já tinha concorrido contra ele em 2010,
contra Dilma em 2010, cara, o Geraldo Alckmin ficou com tipo 4% das intenções de voto. Então, o fenômeno Bolsonaro, a direita se tornar mais ideológica, transformou o PSDB no partido de oposição, pegou o PSDB de partido de oposição e transformou no que o Partido Novo é hoje, entendeu? Num partido que tem praticamente nenhuma projeção nacional. Ou seja, foi uma destruição absoluta dessa coisa que é meio centro-direita, bem centro, alguns diriam até centro-esquerda, mas moderada, que faz oposição ao PT. E aí o que aconteceu agora? Na corrida presidencial, na corrida de prefeitura de São Paulo, o Ricardo Salles estava cotado a ser lançado para representar meio que essa ala mais ideológica, meio bolsonarista. O Kim Kataguiri estava cotado a ser lançado, que por mais que ele não seja bolsonarista, ele é um cara mais de direita ideológico também. E essas duas candidaturas foram meio que limadas por acordões políticos, foi o que aparentou ser um acordão político, e o mesmo acordão que fez que o Jair Bolsonaro tivesse que apoiar o Nunes, entendeu? E basicamente eles pensaram o quê? Ah, cara, vamos lançar um cara meio PSDB de sempre, assim, em São Paulo. O Nunes, ele é meio que um descendente político do João Dória, etc. E aí esse cara vai representar a direita e a gente vai ganhar e vai continuar meio que tocando o barco, como sempre foi aqui em São Paulo. Só que eles acabaram deixando uma margem gigante para um cara de direita ideológica chegar. E aí podia ter sido o Ricardo Salles, que as pessoas de direita assim, consideram um cara mais inteligente, o discurso dele é mais refinado, ele tem um apreço maior por propostas, etc. Podia ter sido o Kim Kataguiri, que é isso, só que mais ainda do que o Ricardo Salles até, só que não foi. E aí a consequência é, você tem o Marçal agora, sabe? É isso. Então, um cara que tem um discurso muito menos refinado, tem um discurso muito mais populista, então, cara, tá se mostrando ter sido um grande, tipo, em inglês tem uma palavra chamada blunder, entendeu? O fumble, que é quando um jogador de futebol americano, ele recebe a bola e ele deixa ela cair de bobeira, entendeu? Então é isso, foi um fumble da direita, assim, centro-direita em São Paulo, e isso tá levando até esse racha entre o Bolsonaro e as outras facções de dentro da direita, né? Então, o que aconteceu, tipo, o pessoal falou muito bem o que aconteceu. O PT e o PSDB realmente representavam uma variação dentro do espectro político brasileiro, de partidos que tinham condição de apresentar um projeto nacional, e aí o Bolsonaro aparece como uma força, assim, um outsider total da política, um cara que é um veterano do legislativo e, para tirar assim, um chapéu para ele, pelo menos um cara que mostrou consistência nos valores dele, por mais que você desacredite. Então, Exato. E a gente tá falando que ele mostrou consistência no discurso dos valores dele, porque tem muita gente que critica como é que o cara é pró-família, sendo que ele se divorciou, sei lá o quê. As pessoas só pra deixar claro que as pessoas fazem essa crítica, né? Isso nem existia, assim, tipo, criticar divórcio é um negócio que nem existia na sociedade brasileira antes de, sei lá, 2022, assim. Sim. Então o Bolsonaro era ele representava os valores mesmo, o arranjo moral da ditadura militar, uma coisa remanescente ainda daquela época e tal. Então, ele meio que era o único cara que defendeu isso por décadas, basicamente. Exato. Então ele era a única figura que estava de forma anômala e mais à direita, assim. Então a gente tinha o PT e o PSDB como projetos ideológicos de país, assim, e você tinha orbitando em volta ali pessoas mais radicais, menos radicais, pessoas menos comprometidas, centrão, e o Bolsonaro isolado, assim, no espectro político à direita. Quando veio, né, quando aconteceu, né, as pessoas realmente começaram a despertar para essa possibilidade política, assim, né, de ter um governo mais conservador e tal. Eu nem diria que naquela época a liberdade econômica era um compromisso, assim, mas realmente pautas conservadoras começaram a tomar proporções políticas. O Bolsonaro era o símbolo óbvio. Ele era ele era a única pessoa, na verdade, que poderia representar essa ascensão, né? Não existia outro nome no país que tinha a possibilidade de fazer isso. Não tinha ninguém que zelava por esses valores, né? Tão bem não, mas com tanta consistência. Ele é literalmente a única pessoa que zelava, basicamente. Exato. Tanto que o Olavo de Carvalho, que a gente vai citar depois, que ele é relevante para as tretas que estão rolando, ele famosamente falou em algum momento aí que não existe direita no Brasil, existe Jair Bolsonaro. Exato, então... Mas o que eu acho que aconteceu com relação à pauta econômica liberal é que a pauta econômica mais liberal mesmo, ela também estava meio que perdida no Brasil, entendeu? O PT era economicamente mais intervencionista e o PSDB ele também era, bem ou mal, sabe? Não tinha tanta distinção. E aí, quando o Bolsonaro emergiu, carregado por ser o defensor das pautas esquecidas, né? Sendo que moralistas, conservadoras, socialmente, etc., a galera liberal foi lá e pulou junto. Exato. Que foi o caso do Paulo Guedes, que representou isso. Mas você vê, o Partido Novo acabou pulando junto também. A galera meio ANCAP
de 2014, que hoje está se lançando política, o Rafael Lima, o Paulo Cogos, sei lá o quê, pularam junto também, entendeu? Exato. Então, esses caras viram que era o único filão que estava aberto para manifestação política desses grupos, assim, dissidentes, né? Estavam fora desse espectro. Tanto que o Bolsonaro é tão à direita dos demais projetos políticos que estavam postos, que os dois se uniram, na verdade. Então, o que antes eram rivais, né, antagonistas do PT e o PSDB não se entendiam, hoje eles precisam cooperar, trabalhar juntos a nível federal, pelo menos, para conseguir ter uma resistência ao que é o bolsonarismo, assim, já que você pode chamar bolsonarismo como um grupamento de ideias, assim, uma coisa organizada e tal. Exato, né? Então imagina que tipo, tem a Inglaterra e a França que foram rivais por centenas de anos. Aí aparece a Rússia ou a Alemanha, e a Inglaterra e a França resolvem, cara, a gente tem mais em comum entre nós do que a gente tem com esses bárbaros aí, alemães e russos, então vamos se unir para derrotar eles. O Bolsonaro representa a Rússia, a Alemanha, né? É o bárbaro que nunca tinha sido um problema, surgiu do nada, extremamente poderoso, e agora os antigos rivais têm que se unir para derrotar. Exato. Então, cara, enfim, o que acontece o Bolsonaro é o único nome que poderia ser a ponta da lança dessas ideias que tomaram, que tiveram caminho agora na manifestação política brasileira, né? Então, só que o que ele é em si representa pouco para as ideias, entendeu? Então, o que aconteceu é que ele foi levado para o poder, tipo assim, acho que talvez tenha sido a maior maré, sabe? Uma coisa assim, a criação de liderança, os nomes no Senado, a associação, o poder que o nome dele passou a carregar e tal. Tá com o nome do Bolsonaro ao lado do seu, pelo menos no ciclo eleitoral de 2018, né? Exato. Cara, era a garantia, foi um grande filão, então... Tanto que você vê, o Partido Novo, que era um partido, na época, realmente muito recente, conseguiu eleger o governador de Minas Gerais do nada, coisa que, por exemplo, o Novo, muitas pessoas comparam ele ao PSOL, só que o Novo de direita e o PSOL de esquerda. O PSOL nunca teve governador, nunca teve prefeito de capital mais relevante, Belém assim. teve. Belém teve? Enfim, nas capitais maiores, assim, nunca teve. E aí o Novo, do nada, consegue ter o governador de Minas, cara, que é tipo o terceiro estado mais importante, talvez o segundo, entendeu? Sei lá. Além disso, o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, do nada, absolutamente do nada, foi eleito. E incontáveis pessoas no Legislativo também, né? Exato. Esses são os exemplos que estão mais na minha mente, porque eu sou do Rio de Janeiro. Não, eu acho que no Brasil inteiro, se você olhar o Senado, por exemplo, tem os deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, tem liderança assim que foram inventadas, tem nomes tipo o Adamares, o astronauta lá, o Marcos Pontes e tal, gente que apareceu do nada pra política porque estava colado no Bolsonaro. O Bolsonaro é o nome, mas na verdade o que importa são as ideias que estão por detrás, entendeu? Então, Sim. Eu acho que talvez pro clã, pra família do Bolsonaro, tenha rolado uma equiparação, assim, né? A gente vai falar mais tarde dessa frase do Olavo, que não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. E sim, eu acho que era o diagnóstico adequado em 2018, no sentido de que não existia ser de direita e não estar associado a ele, mas isso é um sentimento que está mudando, assim, está se perdendo. Então, o que fica óbvio nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo, por quê? O Bolsonaro não tem o controle do partido que ele integra, né? O presidente do partido é notoriamente o Valdemar da Costa Neto, que eu não vou entrar no mérito sobre a história dele, os antecedentes dele, mas que ele é um homem de negociatas, é um estrategista político clássico, bem pragmático, assim, né, vamos dizer, e é um cara que também está disposto a negociar, né, digamos assim, também, colocar em termos bem gerais. E o Bolsonaro tem pouquíssima ingerência no direcionamento do partido em si, não existe uma legenda ali que ele controle. Nunca existiu. Na verdade, esse foi sempre... Isso foi, inclusive, um dos grandes impeditivos, né, para 2022, por exemplo. É porque o Bolsonaro as lideranças de partido não permitiram que o Bolsonaro tivesse controle sobre a estrutura partidária. Nunca, né? Então, foi a briga dele no União Brasil, foi a briga dele antes disso também, quando ele ainda estava no Progressistas, eu acho. Então rolou aquele momento do Jair sem partido, que ele começou a tentar entrar em qualquer buraco que aceitasse ele. Ele tentou até lançar o partido dele, né? Só que aí teve problema lá com prazo de assinatura, sei lá o quê. Ele tentou fazer o Aliança pelo Brasil, que ele também não conseguiu, em parte porque o tempo de fato era muito curto, né? Então, esse distanciamento do Bolsonaro com a estratégia política dele acaba gerando esse tipo de anomalia, tipo a Prefeitura de São Paulo. O Valdemar da Costa Neto participou das negociatas da cidade de São Paulo, que é uma cidade que politicamente é muito forte, né? Muito. Tem grupos ali, politicamente são muito fortes, muito tradicionais. E só para você ter uma ideia de quão forte a cidade de São Paulo pensa em quem foram os pessoas que concorreram à presidência da República nos últimos 20 anos. Você teve o PSDB,
que é só a galera de São Paulo, basicamente. Então, o Serra é um cara de São Paulo, o Alckmin é um cara de São Paulo. E mesmo o Aécio Neves não sendo de São Paulo, sendo de Minas, cara, o PSDB inteiro era de São Paulo, entendeu? Exato. E, além disso, o Lula ele fez a Dilma como sucessor e depois ele tentou lançar quem? O Haddad, que tinha sido prefeito de São Paulo também. Então, esse é um dos motivos que a gente está prestando tanta atenção nessa corrida, sabe? É porque o Boulos estava sendo cotado como possível sucessor do Lula. A Tabata, eu mais pra frente vou querer falar mais sobre isso. Na minha opinião, tá se mostrando como uma dos possíveis sucessores do Lula pra esquerda. E, cara, na direita, o Paulo Marçal tá dando uma embaralhada legal, assim, que é isso que você tá falando agora. Tá se projetando nacionalmente. Enfim, aí o Valdemar fez a negociata, o Jair teve que ir junto, né, porque ele está vinculado ao partido dele, de certa forma, até para a viabilidade política dos próximos ciclos, né? Sim. E ele acabou endossando o nome do Nunes. O Nunes que tem tem nada a ver com o que é o bolsonarismo, o que são as ideias que vêm por detrás do Bolsonaro. É um cara totalmente, assim, do establishment, né? Esse termo em inglês também, que é... O establishment coloca, por exemplo, o que está estabelecido politicamente. Então, os grandes nomes, caciques, as estruturas, centros de formação, as universidades, os jornais e tal. O Jair corre sempre por fora disso. Sim. O Nunes é um cara que está 100% dentro disso. Passou por uma sucessão dentro disso, foi formado dentro disso, geriu isso, e agora ele se coloca como que é um desejo, né, de se tornar prefeito de novo. Ele que virou prefeito por uma mistura de fatos, imprevisibilidade, né, a morte do Bruno Covas. E ele não só não se posiciona próximo do Jair em termos de pensar, né, do ideal do que é o bolsonarismo, como imageticamente, como símbolo, o Nunes é a antítese do Bolsonaro. Se o Bolsonaro é o ápice do carisma, e você gostando ou não, né, ele realmente... Exato, ele é o ápice do carisma para parcelas da população, entendeu? Porque aquele negócio, eu considero o Lula um cara carismático, Total. Sendo que eu entendo que boa parte da população odeia ele. Se você for um cara mais de esquerda, mesmo você odiando o Bolsonaro, você tem que reconhecer que, cara, pra você o negócio não funciona, mas pra muita gente funciona, entendeu? O presidente do Brasil... É difícil você pensar um que não seja carismático, assim. Um que Dilma. se fez, né, do Exato. nada. Exato, só se foi uma coisa criada, tipo a Dilma. Enfim. O Bolsonaro é uma pessoa carismática no sentido que você consegue ver ele movimentando multidões, cara. As pessoas compram um perfume, compram um sapato, compram um cinto, a botina, a camisa. Porque tá com o nome dele, né? No sentido de que ele tem carisma, no sentido que ele atrai, ele puxa pra dentro, né? No sentido carismático bem na questão, nem no pensamento romano mesmo, né? Ele é de atrair, ele é magnético, né? E, cara, o Nunes é o oposto disso, né? Ele é um cara mais tímido, mais introvertido, até a gestão dele é uma coisa muito sóbria, muito... A gente fez a análise lá no Novos Clássicos, como ele é um cara austero, um cara que valoriza... responsabilidade fiscal, reserva de caixa da prefeitura, etc. E ele é um cara que não chama atenção, literalmente, né? No geral. O Nunes, ele é um cara meio magrinho, o rosto dele não é particularmente marcável, ele nem tem uma personalidade que atrai as pessoas. Então, por exemplo, o Eduardo Paes, muita gente gosta do Eduardo Paes pela personalidade. O Nunes eu não consigo nem imaginar alguém particularmente gostando dele. Ele é, da mesma forma que muitos criticavam o Haddad por ser um cara meio sem sal, o Nunes é mais sem sal ainda do que o Haddad, sabe? Muito mais sem sal. E ele se coloca oposto ao Bolsonaro em múltiplos sentidos. Ele não traz as pautas, então a gente não tem aqueles chamarizes, né? Tipo, aquela pauta da mamadeira, da pauta do kit. Da ideologia de gênero. Exato, da ideologia de gênero. Até na distorção da coisa mesmo, mas ele só não traz pautas moralísticas, ele não traz pautas tradicionalmente conservadoras. Então, Sim. Ele é um cara bem... Assim, é um gestor, cara, do sentido mais neutro possível da coisa. E ele não tem problema em, por exemplo, tirar o chapéu para esse tipo de coisa, entendeu? Então, um candidato bolsonarista, por exemplo, antagonizaria fortemente a parada gay, por exemplo. Exato. Como o próprio Tarcísio fez. Mais ou menos, na verdade. É verdade, ele até destinou a verba, mas enfim... o que seria esperado? Por exemplo, lá em Santa Catarina eu sei que o prefeito de lá vetou a parada. E ele é um cara super bolsonarista. Lá em Florianópolis, na real. O Nunes é um cara que jamais faria isso. Ele só não compraria a briga. Exato. Então, só para você entender do que a gente está falando, lembra na eleição de 2018, o Wilson Witzel, que era o governador bolsonarista que se elegeu, ele literalmente falava: não sai na rua com um fuzil, não, a gente vai te matar, pega uma bíblia. Esse é o tipo de discurso que, bem ou mal, é um discurso que causa estranhamento nas pessoas por ser não só diferente, ser meio radical, como ele ser meio, tipo,
tem pouco decoro, assim, você falar esse tipo de coisa como político, né? Mas o fenômeno do Bolsonaro é isso, e o Nunes não faz isso. Exato. Por exemplo, você teve o cara que rasgou a placa da Marielle no Rio de Janeiro também, que é uma coisa meio chocante, sabe? Então, falta esse aspecto showman ideológico pro Nunes, e eu me lembro que, especificamente, a campanha dele falou que não queria isso. Então, eles não queriam ser particularmente associados ao Bolsonaro. Então, o Nunes não tem um bando de foto com o Bolsonaro nas coisas de campanha dele, que é uma coisa que você esperaria de um político bolsonarista. A gente vê vários... Cara, o que tem de vereador no Rio de Janeiro com foto do lado do Bolsonaro é uma coisa bizarra, que não faz nem sentido politicamente. Tipo, ponto de vista da gestão pública, não faz nem sentido, porque, cara, você como vereador... O que você tem a ver com o O presidente? que você tem a ver com o presidente, entendeu? Mas a galera faz isso porque sabe que puxa, e o Nunes não estava fazendo. Inclusive, eu me lembro que as pessoas da família do Bolsonaro estavam meio que criticando ele por causa disso, entendeu? E aí, cara, cadê as pautas ideológicas? Cadê tirar foto com o Jair, Exato, entendeu? exato. No acordão, né, que aconteceu para a candidatura do Nunes, o PL ganhou o vice-presidente, colocou um capitão de polícia, se eu não me engano, capitão, se eu errar a patente dele, me desculpa. Mas, se eu não me engano, um capitão de polícia, que vai trazer um pouco daquela vibe de segurança pública, né, que é uma... Assim, honestamente, se você for honesto, isso é uma demanda da sociedade civil, assim, né? As pessoas querem menos assaltos, né? Todo mundo, direita e esquerda. Não só assalto, né? Que é menos crime organizado controlando o território da cidade. Exato, que é o consumo de droga, ao ar livre, etc. Quer que isso diminua. Só que também tem sido muito noticiado na mídia que lideranças bolsonaristas que estão ligadas à campanha do Lula estão sendo ativamente afastadas. Então, as opiniões não são bem-vindas, né? E aí a gente pode remeter para, em termos de, enfim... por exemplo, da relevância acadêmica das falas de cada um, né? Então, o Nunes sendo um administrador, um cara mais gabaritado lá do establishment, quando chega um cara do Bolsonaro falando sobre, tem que acabar com isso aí, não sei o quê, tem que dar tiro mesmo, não sei o quê, ele quer silenciar o cara, ele não... É uma união ruim, sabe? É como azeite e água, sabe? Não rola uma mistura genuína ali dentro da chapa. Isso está ficando visível para todo mundo, né? Isso está visível para quem está dentro, que os bolsonaristas estão sendo afastados das conversas, e para quem está fora, que o Nunes não quer se associar de verdade com o Bolsonaro, porque vai acabar essa eleição e a vida dele vai continuar. E para a vida dele, e para a vida política dele, até dentro de São Paulo, daqui a alguns anos já pode ser ruim ter sido associado ao Bolsonaro. Exato. Pelo menos esse era o cálculo que ele estava fazendo, né? Exato. Então, esse mesmo acordão inviabilizou as outras candidaturas que iam ser verdadeiramente de direita e que iam atrapalhar a eleição do Nunes. O pessoal falou bem, o Salles foi travado, Kim Kataguiri foi travado, em favor sempre desse grande acordo. Um vácuo imenso ideológico estava se posicionando na cidade. Alguém tinha que aparecer. Exato. Sabe? Tinha uma oportunidade muito boa para você ser o candidato bolsonarista na prefeitura de São Paulo. Exato. Era uma imensa lacuna de poder que qualquer um que fizesse o papel do Bolsonaro poderia abarcar. E tipo, não precisa. E essa pessoa foi para o Marçal. Mas não precisava ser alguém com um discurso tão explosivo quanto o Marçal. Porque a gente vê, o Romeu Zema, em Minas Gerais, não tem essa mesma personalidade, sabe? Não. De ficar, cara, causando, fazendo coisas espalhafatosas, dando essas mitadas, assim. O Romeu Zema não é essa pessoa, ele conseguiu se eleger. Então, eu imagino que o Ricardo Salles, que também é um cara, gestor mais sério, assim, do que o Pablo Marçal, Ele gosta de uma polêmica também. Gosta de dar umas declarações assim que deixam o pessoal bem chateado. Mas é assim. menos do que o Pablo Marçal. Não, né? bem menos. Exato. Eu imagino que ele ia ser mais parecido com o Zema do que com o Marçal, só que, dado que travaram ele, acabou emergindo o Pablo Marçal, que é tipo um Bolsonaro 2.0, assim, né? Exato. Então, cara, o discurso vive o bolsonarismo como... Não o bolsonarismo, mas esse conservadorismo meio reacionário, assim, né? Colocando no termo mais limpo possível, né? Mas no senso de que, vamos retroagir os costumes e as ideias da sociedade há alguns anos, vamos tornar a coisa mais um foco maior na família, um foco maior no mérito, sabe? Na meritocracia, que é o bolsonarismo em si, né? Tô tentando colocar em termos mais amigáveis possível, porque uma pessoa de esquerda descreveria de forma mais agressiva, mas é o que é o bolsonarismo em si, é isso. Esse discurso vive mesmo sem o Bolsonaro. Essa que é a prova final. O que ficou bem claro com essa ascensão do Marçal é que, óbvio, o Bolsonaro é o líder, as pessoas que querem entrar nessa fila aí tem que tirar o chapéu para ele, mas, por outro lado também, cara, se você tiver capilaridade suficiente para puxar esse tipo de eleitor, você consegue também crescer espontaneamente. Então, aquela parada, o bolsonarismo se torna maior do que o Bolsonaro, entendeu? Exato. E a família não tá sabendo lidar com isso, que é a parte que é absolutamente interessante dessa notícia toda, é que
A família Bolsonaro em si não está sabendo lidar com, caramba, nós não somos proprietários dessas ideias, Exato, entendeu? exato. E aí teve uma treta na internet entre o Pablo Marçal e os filhos do Bolsonaro, puxa aí as conversas. Só que muitos estão dizendo que isso é só um adiantamento de uma guerra civil, né? Guerra civil é um termo um pouco forte demais, mas é de uma disputa que haveria entre os sucessores do próprio Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, o Bolsonaro ele é um cara mais velho. Ele vai fazer uns 70 anos daqui a pouco, ele tá tendo vários problemas na justiça. Tudo indica que a concorrência para a presidência que vai ter em 2026 tem uma chance muito grande de não poder ser ele. E não sendo ele, seria quem, né? E aí, os possíveis nomes, os nomes mais fortes assim seria o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, que ele é fortemente associado ao próprio Jair. Por muito tempo as pessoas estavam sugerindo o nome do Romeu Zema, que também é governador de Minas Gerais, menos fortemente associado ao Jair. Michele, sempre atestado em toda a pesquisa. E aí, já vai entrando as pessoas que são da família do Bolsonaro propriamente, que é a Michele Bolsonaro, que é a mulher do Bolsonaro, para quem não conhece, e possivelmente um dos filhos do Bolsonaro poderia querer se lançar ou querer ter uma influência desproporcional em quem quer que fosse o candidato. Então, as pessoas já estavam apontando que, cara, eventualmente ia ter um racha, sabe? E o que está acontecendo é que o Marçal, na verdade, ele está trazendo racha entre a família do Bolsonaro e o movimento bolsonarista agora, sacou? Exato. Então, lê aí as conversas que rolou no Instagram e depois acabaram saindo pro Twitter e pra vídeos gravados, sei lá o quê. Eu só queria adicionar antes de ler que, cara, é isso, entendeu? Tipo, as ideias... O pensar do Bolsonaro... O Bolsonaro fez o compromisso, ele se posicionou ao centro, ele tem se jogado ao centro, ele tem se mostrado mais pragmatismo, então abriu de novo o espaço para correr por fora, entendeu? Então alguém pode se posicionar novamente à direita do Bolsonaro, dado que o próprio bolsonarismo teve que se moderar. Nesse caso aqui é o Marçal. E é isso, ele antecipou uma briga que já ia se colocar de qualquer forma, porque... Não, o Bolsonaro, ele é o fundador de um ciclo, né? Ele criou lá uma casta política, uma aristocracia, assim, ligada ao nome dele, é familiar, mas tem o astronauta, tem a Damares, tem o Tarcísio, tem o Zema, tem gente no Nordeste, tem gente no Norte, tem o Caiado, que é mais antigo que ele, a Temer também é ligado e tal. Tem um verdadeiro grupão, só que a associação não vai ser sanguínea, é isso que o Bolsonaro ainda não entendeu. Então, pelo menos a família dele tá lutando bastante contra. O próprio Bolsonaro, ele até tava dando umas declarações meio favoráveis ao Marçal, falando que ele era inteligente, falando que era meio que uma tragédia ter que apoiar o Nunes e tal. Então, pela personalidade do Bolsonaro, obviamente ele seria um cara mais pró-Marçal do que pró-Nunes. Só que aí os políticos lá que fazem articulação para ele deram um puxão de orelha e a família dele tá levemente desesperada com a possibilidade de alguém tá desrespeitando a vontade do pai dele. Vamos dizer que a gente já tá vivendo o crepúsculo dos anos, assim, do Jair Bolsonaro. Ele já é um senhor, né, cara? Ele já foi esfaqueado, ele tá com os direitos políticos dele caçado, então um desgaste muito grande em torno do nome dele. Ele vai cada vez apitar menos e talvez o espírito que ele trazia também vá enfraquecendo em favor de mais pragmatismo, vamos posicionar o centro para se tornar viável de novo. E a coisa vai murchar e vai abrir espaço para outras lideranças. Então, pessoas vão poder correr atrás do eleitorado em si sem ter que tirar o chapéu para ele. Então, falar de vez aqui agora a treta em si entre o Marçal e os filhos do Bolsonaro, que acho que representa bem isso. Então, o Marçal fez um comentário no Instagram falando: "Pra cima, capitão. Como você disse", ou seja, tentando associar, ligar, né, buscando essa própria ligação, eles vão sentir saudade de nós. E aí, o Bolsonaro, que não é o Bolsonaro... Isso foi um comentário num post de Instagram do próprio Bolsonaro, entendeu? Exato. Então, Bolsonaro respondeu, não é o Bolsonaro que toma conta de suas redes sociais, né? Isso é as pessoas acham que é o Carlos, né? Exato. Falou, nós, um abraço. Então... Uma resposta bem ácidazinha, né? Não, e rápida, né? Witty, assim, sabe? Bem espertinha. Eu até zoei no Twitter, que parece sabe, caso clássico de mulher deixando um cara no friend zone, entendeu? Que é tipo, nós? Cara, não existe nós, entendeu? Isso é bem doloroso pensar assim. Então, cara, a humilhação pública do Marçal E o Marçal respondeu: "Isso mesmo, presidente. Coloquei 100 mil na sua campanha, te ajudei com os influenciadores, te ajudei no digital, fiz você gravar mais de 800 vídeos." Então, o Marçal ainda se coloca como o grande estrategista digital do Bolsonaro, que é uma coisa que não é sabida até hoje. É o Carluxo, o grande gênio por detrás. É o Steve Bannon, que é o cara lá que elegeu o Trump também, outra teoria da conspiração. O Marçal se colocou como o grande estrategista, o que faz sentido, porque ele também é um fenômeno digital, né? Enfim, por te ajudar, entrei para a lista de investigados da PF. Se não existe o nós, seja mais claro.
e aí ele continua depois, todos os nossos desentendimentos foram justamente porque eu fui candidato a presidente e nós dois já resolvemos durante a eleição. De fato, o Marçal chegou a pleitear assim, a corrida dele, que logo foi embargada e tal, então ele desistiu. O projeto de governo dele ainda está na internet, inclusive, se você quiser olhar, tá lá. E aí ele volta, ele fala mais um pouco, mas tá cortado. E se quiser me excluir do Nós, te peço humildemente que devolva os 100 mil que investi na sua campanha, porque a minha candidatura em São Paulo não tem dinheiro público. Agora, se o senhor não contribuir com a minha campanha, considere o Nós como realidade. Então, o Marçal deu eu achei isso um pouco de uma pequenez moral, assim, revelar, né, no sentido de que a doação, ou pelo menos de escancarar as coisas, né, mas que a doação foi feita justamente pensando já em obter uma vantagem ali na segunda página da coisa, ou então a visão empresarial, ele tá pensando como se ele fosse sócio da Bolsonaro Inc., sabe? Tipo, ó, eu tenho 100 mil de capital social no teu mandato, no teu movimento. Porra, se você quer me liquidar, então me paga, me devolve que... Então, mas eu acho que... Eu entendo a crítica de pequenez moral, vi até pessoas fazendo isso, mas pelo amor de Deus, né? A coisa mais razoável do mundo é você dar dinheiro pra um cara e ele não tava nem esperando que o Bolsonaro fosse repagar ele economicamente, sabe? Então ele não tava sendo um lobista clássico, que, vou passar uma regulação aqui pra que o Pablo Marçal consiga ganhar mais dinheiro. Não, era literalmente tipo, mano, ele tem um movimento político, eu tô te dando dinheiro, obviamente eu quero fazer parte do movimento político, sacou? Uhum. É uma forma de enxergar também. E aí, essa treta ficou por aí, né? O Pablo Marçal lançou um textão. Eu achei que ele pegou pilha, óbvio, mas ele também não podia mostrar fraqueza nessa hora, né? Outra coisa, eu acho que ele falou do dinheiro em parte pra se gabar também, né? Porque o Pablo Marçal adora se gabar de dinheiro, E basicamente. ele ainda foi modesto, na real, porque a doação verdadeira foi 160 mil na campanha. Foram 3 parcelas, totalizando 160 mil. Então, cara, um dinheiro bem forte, assim. Então, existe uma treta entre o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro também. Então, 2 deles se manifestaram em relação a isso. O Eduardo Bolsonaro se manifestou primeiro, ele fez até um vídeo no carro, que a gente já comentou antes aqui no episódio, que ele falou, ele mencionou, não existe direita, existe Bolsonaro, como dizia o próprio Olavo de Carvalho, ele ainda se confunde lá, então, se você quiser bater no Bolsonaro, você vai pelo mesmo caminho do comunopetismo, lulopetismo. Ele falou uma coisa nesse sentido, no sentido de que, tipo, se você não tá com o Bolsonaro, você vai ser vítima dos bolsonaristas, assim. Que é uma coisa... Não só... Cara, foi mal, mas se você criticar o Bolsonaro pela direita, você faz parte do lulopetismo, isso é uma coisa meio insana, mas tudo bem. Exato, tipo, você é um rival. Então, o Eduardo Bolsonaro criticou também, falou assim, estranho, em 2022, você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora, tá aparecendo até o Mourão, fazendo menção também ao antigo vice-presidente, né, da chapa do Bolsonaro, o Hamilton Mourão. Ele está resgatando um tweet antigo do Pablo Marçal, quando ele ainda era uma alternativa para a presidência, né? Então, ele estava... O Pablo Marçal já estava se posicionando mais à direita que o Bolsonaro. Falou, cara, Bolsonaro, você já se tornou uma peça do sistema aqui nesse ciclo de 2022, porque você está colado com o Valdemar da Costa Neto, etc., que eram críticas passíveis de uma pessoa que está mais à direita do que o Bolsonaro, sabe? Você se moderou, você está dentro do PL, você vai fazer negociata. E aí o Eduardo Bolsonaro retomou isso. E aí o Marçal respondeu imediatamente. Eu era candidato à presidência e já resolvi isso com seu pai. Deixa que a conversa está entre executivos. Se precisar do legislativo, a gente te chama, irmão. Abraços. De novo, cagando na cabeça dos filhos do Bolsonaro. Não só falando, resolvi com seu pai, então criança, fica quieto, como ainda diminuiu ele para fazer parte do legislativo. Ou seja, Pablo Marçal sendo Pablo Marçal. Toda oportunidade que ele tem para diminuir alguém, ele vai fazer isso. Exato. Antes ele já tinha tentado... Antes ele também fez um post no Instagram dele, onde ele... Eu acho que inclusive ele já excluiu esse post, que ele estava tentando, na real, mitigar a conversa com o Eduardo, falando, cara, conto com você para a gente combater o comunismo, etc. Essa tentativa de amenizar as coisas não rolou, porque o Eduardo Bolsonaro já veio também direto, dando uma outra patada, né? E falou assim... Se tivesse resolvido com meu pai, não precisaria editar meus vídeos, retirando-os do contexto para enganar eleitores do Bolsonaro de que eu vou votar em você. Isso é estelionato eleitoral. E talvez pela sua inexperiência política, não saiba que é o legislativo que fiscaliza o executivo. Então, ainda fez assim, não chega a ser uma denúncia, mas
colocou assim, tipo, cara, você está enganando seus eleitores, você não tem nada a ver com a gente, para de falar de mim, para de se aproveitar das coisas que eu falo. E aí, tipo, também não quis deixar barata aquela provocação entre o executivo é mais importante que o legislativo. Ele também falou, a gente que fiscaliza e tal. Então, Que, meu Deus, é uma resposta horrível, mas tudo bem. é uma treta, assim... Aí a O Pablo Marçal é melhor em brigas de quinta série do que os filhos do Bolsonaro. Eu achei a resposta do Eduardo Bolsonaro ficou até parecendo boa, estruturada, porque o irmão dele, o Carluxo, que é o grande estrategista digital do bolsonarismo, ninguém sabe, né? Fez um tweet que a gente está até agora tentando interpretar, e aí eu vou ler aqui ipsis literis Enfim, o Carlos Bolsonaro, que muitos consideram dos filhos do Bolsonaro o mais inteligente, tá? Ele escreveu isso, um homem com formação superior. Ele é advogado, entendeu? Ele é advogado? Não é? Não sei. Eu achei que todos os filhos do Bolsonaro eram. Talvez seja. Enfim, ele é vereador do Rio há 30 anos já, 20 anos. E aí o Carlos tweetou assim, diante de entendível resistência ao tal do Nunes, assim, compreensível, essa palavra só não aparece no vocabulário dele, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder e financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado direita. Por mim, se colocando propositalmente com o apoio de determinados para tentar anular a direita construída a duras penas no país. Além de todas as suas artimanhas cometidas diariamente, eu sinceramente consideraria a Marília Helena do Partido Novo como uma possibilidade de voto, visto que todos têm seus problemas, mas está se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita. O primeiro ponto, né? Vamos embora. É uma opinião. Cada um faz o que quer, além de impedir o avanço da extrema esquerda na pessoa do Boulos. Soldado do Lula, joinha. Boa noite a todos. Então, o Carluxo, nesse fluxo de consciência, né, esse desabafo quase, ele coloca o Marçal como não comprometido de verdade com os valores de direita, que estão representados no pai dele, né? Então, de certa forma, está protegendo o próprio sangue, mas como uma pessoa que está buscando um benefício financeiro ali nesse pleito. Mas o engraçado é que o Carluxo, que é também considerado por muitos o filho mais ideológico do Bolsonaro, mais consistentemente conservador, etc., também não apoiou o Nunes. Ele, na verdade, levantou mais um nome para essa briga. Ele levantou a Marina Helena, que pouco tem a ver com isso tudo, inclusive que paquera com o Marçal. Pelo menos o Marçal paquera ela, né? Não literalmente, é tipo politicamente que a gente tá falando. Exato. Eu digo em termos de integrar governo e tal, já falou várias vezes. Ele fortalece ela nos debates e eu acho que, de certa forma, ela cede. Ela também tornou a campanha dela bem mais ideológica. Não, mas ela agregaria muito o gabinete do Marçal, assim. Ela e a galera do Partido Novo. Exato. Se rola essa fusão assim, aí talvez seja possível, viável uma administração do Marçal. Da forma como está, não é, né? De forma alguma a gente consegue entender como seria possível. Então, cara, o Carluxo, não sei se tentou dividir para conquistar no movimento xadrez 4D, então... Porque ele é um gênio. Ele é um gênio. Né? Vocês viram o texto que ele escreveu. Foi o Shakespeare que escreveu ou foi o Carluxo? Foi o Camões? Machado de Assis? Tem umas palavras aqui, realmente, tipo, eu sei que Twitter é para ser uma coisa bem informal, mas pelo amor de Deus. Então eu não sei se no momento de xadrez 4D ele tentou afastar a Marina Helena do Marçal, ou se realmente ele só tentou tornar esse caldo mais grosso, assim, essa confusão maior ainda, e na verdade não tem ninguém entendendo mais nada agora. Exato. As cartas estão... Tá tudo jogado, tá tudo caótico. Os bolsonaristas, de forma geral, não sabem se eles vão com sangue ou se eles vão com as ideias, né? Então, sangue de fato, a lealdade à família do Bolsonaro e o movimento de pragmatismo na candidatura do Nunes. E acredito também que, num nível mais amplo, nacional, ou eles começam tudo de novo com o Marçal, que é o que vai ser. Vai ser o PRTB, que é um partido que basicamente não existe, né? É um partido que tá inclusive ameaçado, né, pela cláusula de barreira, então tá para morrer. Então, cara, vamos comprar essa briga de novo, vamos criar uma outra disrupção, vamos criar uma outra liderança, uma coisa mais profunda, mais disruptiva, só que com algumas notinhas diferentes. Por exemplo, Marçal não é um cara saudosista da ditadura militar. Eu acho que ele mal viveu ela, na verdade. Então ele é um cara que tem mais uma visão de um futurismo, assim, um desenvolvimentismo, ele fala as coisas... Se eu não me engano, o Marçal é nascido em 87, cara. Eu acho que ele nem... Ele nem viveu, então, né? Então ele não tem nem lembranças da ditadura militar. Então a gente renova de novo o movimento, a gente faz uma nova aposta no Marçal. Então, cara, isso abriu o caminho para a gente ter maiores rachas dentro do bolsonarismo. Exato. Né? E tudo isso causado por causa de uma articulação que está se mostrando burra por parte ou do Bolsonaro ou do Valdemar da Costa Neto. Enfim,
absolutamente caótico, né? Exato. E, cara, só acho que para fechar, eu acho que as pessoas devem estar pensando, mas o Bolsonaro tem tantos lealistas, né? Ele tem, a gente falou dessa aristocracia do Bolsonaro, né? Esses grandes nomes ali, e boa parte deles está em São Paulo, está nas redondezas ali de São Paulo. E, cara, Nicolas Ferreira, por exemplo, já se eximiu da responsabilidade de decidir, publicamente falou, eu não vou me manifestar sobre isso. E coisa que muitas pessoas estavam considerando, na verdade, que o Nicolas, por ser um cara muito popular, ele é extremamente popular também, e ser um cara bom de mídias sociais, que ele ia ser importado para a campanha do Nunes. Seria um gesto de boa-fé ali do PL para fortalecer o nome do Nunes. Isso naufragou, ele não quis se posicionar. Não, eu imagino que o próprio Nunes não ia querer também, porque o Nunes não estava querendo se associar muito ao Bolsonaro, né? Agora ele não vai se associar a ninguém, porque ele vai ficar sem mandato, entendeu? Então as pessoas estavam tipo... será? Não sei. Isso não rolou, o Nicolas já se eximiu da responsabilidade. E, cara, eu, pelo menos, considero... O Tarcísio já condenou o Marçal antes, já falou, ele fala muito, não é pra acreditar, muito mentiroso, mas eu estou achando ele também estranhamente... Quieto, né? Quieto, tá um pouco passivo, assim, em relação ao que tá acontecendo. Ele fala o mínimo quando provocado, sabe? Sim. Ele não tá tentando... Porque, por exemplo, se ele fosse... Eu acho que se ele tivesse verdadeiramente investido na candidatura do Nunes, ele ia estar... essa é a nossa dobradinha. Porque ele também é mais moderado, né? Exato, era isso que eu ia falar. Eu acho que se não fosse pelos acordos políticos, o Tarcísio, ele naturalmente cairia mais pro Nunes, porque ele é um cara mais moderado. Eu acho que a família inteira do Bolsonaro naturalmente cairia pro Marçal, e o Nicolas Ferreira cairia pro Marçal também. Eu não sei qual foi o acordo que eles fizeram. Eu acho que só por um vice em São Paulo, não valeria a pena o Bolsonaro continuar apoiando o Nunes. Eu imagino que se o Bolsonaro parar de apoiar o Nunes, vai ter repercussões graves para ele lá dentro do PL. Porque, para quem não sabe, os partidos brasileiros eles são tipo, cara, umas ditaduras assim das diretorias do partido, entendeu? Então, se o diretor, o presidente do partido mandou uma coisa, cara, aquilo vai acontecer. Bolsonaro já teve problema antes de brigar, ele brigou lá com o PSL, tentou criar o partido dele, acabou caindo pro PL, tipo, ele não pode continuar brigando, entendeu? Claro que ele é um grande fenômeno político, mas agora ele tá inelegível. Então, a posição dele de negociação frente a uma diretoria autoritária tá fraca. Então, o Valdemar da Costa Neto mandou, ele bem ou mal tem que obedecer. Eu inclusive, analisaria assim, a força do nome do Bolsonaro é condicionada pela capacidade dele de trazer esse grupo, né, o movimento. Cara, se isso se prova, se a conversão dele diminui, né, se o Marçal prova que, cara, esse pessoal não é um curral dele, alguém, outra pessoa pode aparecer e se manifestar pelos mesmos valores, pelas mesmas ideias e vai trazer. Existem alternativas. O Bolsonaro não é todo poderoso. Por mais que ele tenha insistido em não, eu sou do Bolsonaro, eu tô com o Bolsonaro, eu tô junto. Acho que tá claro para todo mundo, pro grosso dos eleitores, que não tá. Então, mais ou menos, na verdade, né? Eu diria que, cara, a Folha detalhou as pesquisas lá entre as diferentes raças, as pessoas com diferentes rendas, escolarização, religião, etc. O Pablo Marçal está crescendo principalmente na galera que costuma ser menos focada em política, digamos assim, entendeu? Galera que presta menos atenção e tal. Então, eu acho que, dado que o Pablo Marçal, ideologicamente, ele tem um discurso semelhante ao do Bolsonaro, de estilo, ele tem um discurso semelhante ao do Bolsonaro, ele literalmente fala, eu sou o cara do Bolsonaro, eu não sei se está claro para a maioria, se já está claro para a maioria das pessoas esse racha, entendeu? Então, tipo, o que eu tava pensando se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria puto com o Valdemar da Costa Neto, que ele me botou nesse acordão, que tá me ferrando, porque o natural seria tipo, cara, cola no Marçal, você não vai ter meramente a vice-prefeitura de São Paulo, você vai fazer o gabinete inteiro de São Paulo, entendeu? Ele poderia fazer isso, só que ele deve ter amarras dentro do partido que impedem ele de só abandonar o Nunes, entendeu? Ele ainda deve estar, provavelmente, pensando a nível nacional, né? Então, provavelmente, esse apoio ao Nunes vai ser condicionado por alguma coisa para daqui a 2 anos, alguma coisa assim, que deve ser o segundo nível da parada, porque, realmente, o vice-presidente, o vice-prefeito, na verdade, é uma coisa... É pouco, vale bem pouco, assim, é um cara que tem pouca ingerência. Enfim, a gente não sabe como é que está dentro da administração também, né? Se os secretários e tal, o quanto está comprometido em favor do PL. Mas eu acho que abre a oportunidade, tipo, você pode ser bolsonarista sem o Bolsonaro, sabe? Exato. E se isso se prova uma tese, uma possibilidade política real, o Bolsonaro enfraquece muito. Então, mas exatamente, o que eu fico pensando se eu fosse um dos filhos do Bolsonaro, talvez eu só calasse a boca, entendeu? É tipo, cara, vamos lá, você fez o acordão lá com o pessoal do PL,
Então, o Jair, obviamente, vai ter que gravar um vídeo lá, igual o vídeo que ele gravou, que, cara, basicamente foi o apoio mais sem energia que eu já vi feito por um político na vida. O Bolsonaro falou, galera, tem que apoiar o Nunes, valeu? Nunes é o meu candidato, votem nele. É isso. Tipo, foi só isso. Ele nem participa da campanha, Então, né? eu deixaria, se eu fosse filho do Bolsonaro, o Jair fazer essas paradas e eu ficaria quieto, ficaria igual o Nicolas Ferreira, igual o Tarcísio. E é isso, cara, porque você não pode abrir essa brecha que é tipo, cara, você consegue se eleger estando oposto a mim. Você consegue, não é nem se eleger, você consegue ter o voto dos meus eleitores estando oposto a mim, sacou? Eu sinto que no longo prazo, estrategicamente, isso é pior pra, não só pro Bolsonaro como ele mesmo, pai, né? Mas pros filhos, então, muito, sabe? Porque os filhos, eles não têm um movimento político orgânico deles. Eles são meio que acoplados ao movimento político do pai. Então, se o Pablo Marçal lançar o movimento político orgânico deles, nada impede eles de colarem no movimento do Pablo Marçal, entendeu? Eu não sei, cara. Porque eu imagino assim, que se eu fosse, provavelmente a negociata é muito boa e Exato, os filhos exato. também vão se beneficiar dela em alguma forma. Provavelmente é isso, É entendeu? isso, com certeza, no primeiro nível. Mas acho que no segundo nível é, cara, se o Marçal ganha, o bolsonarismo não só fragmentou, acabou, tem uma ala marçalista, tem uma ala bolsonarista. Mais ou menos, né? Porque poderia ser a mesma coisa, entendeu? Poderia, Poderia mas... ser a ala bolsonarista, sendo que, da mesma forma que a ala bolsonarista em Minas foi liderada pelo Zema e no governo de São Paulo foi liderada pelo Tarcísio, a prefeitura de São Paulo podia ser liderada pelo Marçal. Mas é que o Bolsonaro já apoiou o Nunes. É, Já mas é aquela registrou. história, né? Não, se ele perder, vai pegar... O valor dele, o peso que o nome dele traz, enfraquece. Vai ser uma derrota do bolsonarismo na prefeitura de São Paulo. E vai ficar muito feio, vai mostrar uma fragilidade absurda. E aí, se perder pro Boulos é horrível. Se perder pro Marçal, é triplamente horrível. Eu não sei nem se o próprio Marçal tem dimensão de como ele pode, não enterrar, mas enfraquecer o que é direita no Brasil, assim, no sentido de criar blocos diferentes. Então, né, de certa forma, ele enfraquece a unidade, mas ele aumenta meio que a resiliência da parada, porque fica menos dependente de uma pessoa só. É isso, é verdade. Mas, enfim, e aí você tem mais alguma coisa pra acrescentar na direita? Porque eu queria falar um pouco da esquerda também. Não tem mais nada. Exato. Então, só pra galera entender, na vida, tudo na vida, basicamente, as coisas elas costumam ser, ou elas costumam ser rígidas e frágeis, ou, tipo, flexíveis e mais robustas, entendeu? Então é o caso clássico do, se você não dobrar, você quebra, sacou? Em geral, quando você é muito dependente de uma figura só, você costuma ser rígido, então você consegue ter uma ação direcionada, uniforme, mais enérgica e rápida e etc. Só que você também é mais frágil, porque qualquer coisa que acontece com essa estrutura central, tudo meio que explode, né? E aí, por muito tempo, a esquerda estava um pouco nessa posição. Então, era muito dependente do Lula. O Lula conseguiu lançar a Dilma, né? Que já foi meu Deus, foi uma demonstração de força política dele bizarra. Só que não tinha nada orgânico surgindo. O Boulos, ele era uma tentativa de surgir uma coisa orgânica, só que o Boulos teve pouco sucesso eleitoral, né? Você ser um deputado federal muito votado não é um sucesso no caso do Boulos. O Boulos, ele era para ser ou presidente ou governador de São Paulo ou presidente da República, entendeu? Além disso, o Lula tentou lançar o Haddad, não conseguiu. Então, o movimento da esquerda estava parecendo muito dependente do Lula individualmente. E a direita, foi o que a gente ficou falando nos últimos, 20 minutos, 30 minutos, como que a direita ela aparentava estar dependente do Bolsonaro, e esse racha interno, ele, por um lado, ele descentraliza, mas por outro lado ele torna mais robusto, porque você depende menos de uma pessoa. Então você... Quem eu acho que são as pessoas que ganham mais nisso? Eu acho que é principalmente o Partido Novo, MBL e as alas mais moderadas relacionadas a, tipo, Tarcísio e etc, sabe? Eu sinto que essas são as pessoas que ganham mais com essa independência do Bolsonaro como figura. Porque aí você vai começar a poder votar numa pessoa como Marina Helena, porque a Marina Helena, ela tem um discurso que foi ideológico, ficou um pouco mais radical, e, cara, ninguém vota porque meio que, tipo, as pessoas não votam no Partido Novo. O Partido Novo não tem tanta projeção, assim. Eu sinto que só quem sabe do Partido Novo é quem é o mais escolarizado presta muita atenção em política, sabe? Só que para ganhar no Brasil você precisa meio que do apoio das massas, então você abre margem para eventualmente o Novo conseguir apoio das massas de uma forma mais natural, mais independente do Bolsonaro. Enfim. E para Tabata Amaral isso tá sendo maravilhoso, assim, sabe? Por quê? O Boulos, ele tá, para quem não sabe, teve um debate na prefeitura que o Nunes, o Boulos e o Datena boicotaram, então eles não apareceram. Só foi o Pablo Marçal, a Tabata e a Marina Helena. Só que, cara, o Nunes e o Boulos, eles boicotaram porque
eles viam você participar junto com o Marçal como enfraquecer a sua chance concreta de se eleger prefeito para São Paulo. O Datena provavelmente boicotou porque deve ter algum acordo lá com a galera do Nunes e do PSDB para ele boicotar. É um dos partidos do núcleo, assim, da Exato. coisa. Agora, pra Tabata, na minha opinião, estrategicamente, foi perfeito. Que é tipo, cara, Paulo Marçal, ele puxa muita mídia. Quanto mais próximo eu conseguir estar dele, criticando, obviamente, mais mídia eu consigo pra mim também. Então, por mais que ela não vá conseguir se eleger prefeita de São Paulo agora, né? Tudo indica isso, é praticamente impossível. Eu sinto que isso fortalece o nome dela mais pra frente, como possivelmente sendo ou governadora de algum estado, se a onda meio que dos governadores virar mais pra esquerda, porque agora, pelo menos no Sudeste e no Sul, todos os governadores são de direita, basicamente, né? Quase todos os governadores são 4 do PT e o resto é basicamente todo mundo de centro-direita. Exato. Agora, essas coisas mudando, que elas mudam, né? Ou então na própria presidência da República, que é mais competitivo para a esquerda, eu acho que a Tabata Amaral se fortalece como um nome bom, porque ela tá ficando mais famosa, ela é jovem, então ela tem o quê? Uns 30 anos, né? Então, mano, ela tem mais uns 30 anos que ela pode concorrer bem à presidência da República. Mais até, exato. E ela tá se mostrando uma pessoa com um certo nível de carisma, entendeu? Então eu tenho achado ela mais carismática do que o Haddad era, mais carismática do que essas pessoas como Nunes, etc. E ela não tem a mesma rejeição que um cara como o Boulos teria, sacou? Então, por um lado, ela não ia pegar o voto das pessoas do Nordeste tão bem quanto o Lula, mas por outro lado, talvez as pessoas moderadas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste conseguiriam votar nela de uma forma mais palatável. E a própria agenda política de esquerda, ela naturalmente tem valor político no Nordeste, porque as pessoas do Nordeste, elas meio que dependem do pacto federativo de que o Sudeste manda imposto para programa social ser gasto lá, entendeu? Ela é a candidata com um nível de rejeição mais baixo em toda a disputa em São Paulo, né? Então, Exato. eu acho que isso mostra, assim, que ela tem mais para mostrar do que esses outros candidatos que são, vamos dizer assim, né, do establishment paulista, né? Tem lá, tipo o Haddad, que mesmo sendo um cara do PT, é um cara meio, né, formado ali na USP e tal, é doutor em filosofia, sabe? Então, é um cara que por ter tido esse processo de formação, ele fica meio... Ele não tem muita história para contar, sabe? O pai dele tinha grana, ele estudou, virou advogado, entrou na política, não tem história para contar. Da mesma forma que o Nunes também. O Nunes nasceu no extremo sul do município de São Paulo, aí cresceu pelo empreendedorismo, mas você ainda é um gestor, uma coisa muito... Sabe? Responsabilidade fiscal não é muito votável. E outros caras sofrem com isso, né? O próprio Serra também. As pessoas falam que no backstage o Serra, inclusive, era um monstro, né? Que era tipo um gestor extremamente duro e abusivo. Então ele tinha muito... Ele tinha um cara com um espírito grande, uma alma grande. Exato. Mas quando ele ia ser vendido, ele era embalado igual um velhinho. Exato. Vamos cuidar da saúde. O Alckmin faltava carisma e o Aécio faltava carisma também. Então, e aí a Tabata tá se mostrando como uma alternativa mais carismática. Tem uma história melhor. Exato, tem uma história melhor. E aí, além disso, trazendo a experiência política dos Estados Unidos pro Brasil, né? Porque muitas vezes as coisas que acontecem lá acontecem aqui alguns anos depois. A eleição presidencial lá, que agora é entre o Trump e a Kamala Harris, inclusive tem um tempo que a gente não dá uma atualização, né? Fala aí se você gostaria de uma atualização na corrida lá, porque as coisas mudaram bastante. Sim. A Kamala, ela tá se mostrando forte especificamente porque ela tem algum nível de carisma entre umas parcelas da população, a mídia tá apoiando ela monstruosamente e a rejeição dela é mais baixa do que a do Trump, entendeu? Então, numa eleição extremamente polarizada, como está sendo a de presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris ela está se beneficiando da polarização por ter uma rejeição mais baixa. E a Tabata Amaral se beneficiaria muito de eventualmente ela concorrer à presidência disputando com um cara tipo o Marçal, entendeu? Não ironicamente, eu acho que é possível, na década de 30, que tenha uma corrida presidencial que seja Marçal e Tabata, sacou? Cara, eu acho que a Tabata também tá mostrando... A Tabata e a Marina Helena, por terem optado no debate com o Marçal, elas mostraram assim, cara, nós somos o que vai vir, enquanto que quem não participou é a galera da política mais antiga que... isso é muito esquisito, eu não sei lidar com isso, Sim. Eu não quero sujar minhas mãos... E o Datena foi nessa, óbvio, que ele é um coroa, o Boulos, porque, porra, ele tá carregando nomes fortes também da cidade de São Paulo. A vice dele é a Marta Suplicy, então... Não, e o Boulos também era o cara que mais sofria com os ataques malucos do Marçal no debate. Ele era a principal vítima, né? E, pô, o Nunes também não tinha nada a se beneficiar, porque o Marçal até não batia tanto nele, mas
ele parecia uma formiga do lado do Marçal, entendeu? O Marçal parecia um falcão e o Nunes parecia uma formiga quando os dois começavam a falar. Então, os candidatos... Mas assim, quem foi, entendeu para onde vai, sabe? Eu acho que o Marçal também, num outro nível, fazendo agora uma análise não ideológica, mas de metodologia do que é a candidatura do Marçal. O Marçal mostrou o que funciona. Ele revelou um aspecto da democracia direta no Brasil, que é um povo que é extremamente conectado, que é um povo que adora a rede social. E bem ou mal não liga pra proposta, entendeu? Exato, que o povo que, cara, gosta de treta, então essas páginas de tretinha, pop, choqueia, essas coisas, faz um sucesso enorme. Ele revelou uma estratégia vencedora. Pô, o cara já tá numa arrancada de mais 11 aí nas últimas 2 pesquisas. Exato. Se somar as duas. Então, tipo, lendo a Folha de São Paulo, que eu acho o melhor jornal do Brasil, por mais que ele seja um pouco tendencioso, os ataques que eles fazem ao Pablo Marçal é tipo, que não debate propostas. É tipo, mano, eu entendo você, é um jornalista da Folha, que quer saber de proposta. Agora, mano, a pessoa que fica vendo Choquei, fica vendo Pop Time, TikTok, não quer saber disso. Exato. A pessoa quer saber do Pablo Marçal tá lá exorcizando o Boulos com uma carteira de trabalho, sacou? Exato. O PhD em políticas públicas na USP, ele tem um voto dele vale igual. Esse cara já vai votar na Tabata. Não, esse cara não só já vai votar na Tabata, como o voto dele vale igual ao do motoboy, entendeu? Exato. Então o motoboy vai ver o corte, vai achar irado lá, o Marçal mitando, e vai votar, cara. Então, a campanha do Boulos, do Nunes e do Datena não mudaram. O Marçal tá espancando eles, ganhando percentual de voto à torta e à direita. Do Boulos nem tanto, o Boulos até na margem de erro subiu, mas é porque realmente é o inimigo, né? O antagonista. Mas, cara, o Nunes e o Datena estão sumindo, sabe? Sim. Porque a estratégia do Marçal é a estratégia vencedora. É a verdadeira estratégia vencedora. E pra demonstrar como que a Tabata tá meio que copiando a estratégia do Marçal, ela lançou um vídeo muito parecido com o do Marçal, então o Marçal meio que lançou a candidatura dele fazendo lá o jogo de cartas na mesa e tal. Exatamente. E aí a Tabata lançou um vídeo, cara, muito parecido, Imitando. acusando, literalmente, que dava lá várias personalidades relacionadas politicamente ou ao Marçal ou ao partido do Marçal, e ela relacionava ao PCC, que é a maior facção criminosa do Brasil. Até que ponto isso tem algum mérito? Eu não sei, eu teria que investigar mais a fundo. Agora, pô, veja o vídeo. Parece que podia ter sido o Pablo Marçal que fez, entendeu? Imitou o modelo. O Pablo Marçal tá fazendo essas esquetezinhas humorísticas. Eu vou te mostrar as cartas na mesa, não sei o quê. A Tabata literalmente Fez imitou o negócio e também imitou vamos chamar, a fake news da dependência química, entendeu? Só colocando ele como empresário do tráfico, ao invés de usuário do tráfico. Inclusive, ela chamou o Cariani de traficante também, o que eu acho Então, meio bizarro. isso talvez até, inclusive, tenha repercussões jurídicas, assim, porque eu achei mais contundente do que palhaçada de aparecer com o nariz sujo de farinha, etc. Citou nominalmente um bando de gente. Então, mas é isso. Arrumou uma treta, fez um rios, deu uma lacrada. No debate, ela briga de frente com o Marçal, fica tentando lacrar em cima dele também. Ela entendeu. E a Marina Helena, num nível menor, também entendeu, porque ela é uma candidata da direita. E fica nessa de, vamos fazer PPP, vamos privatizar o parquinho, vamos voucher, não sei o quê. Mas, em defesa dela, isso é o programa de governo, mas no debate ela não fala isso. No debate ela parece uma pessoa bolsonarista. Exato, mas é porque ela já fez esse movimento, entendeu? Ela tá também marçalizando a campanha dela. Então, a política nos próximos anos, por mais black pill que isso possa parecer, você pode ficar black pillado, a política vai ser marçalizada. Sim. Entendeu? Essa é a melhor estratégia que existe, a estratégia do Marçal. Então, os candidatos que quiserem existir daqui a 10, daqui a mais 2 ciclos eleitorais, daqui a 8 anos, tem que começar a estudar o que o Pablo Marçal está fazendo. Exato. E quem está triunfando em São Paulo já entendeu, está sendo rápido no gatilho para enxergar isso. E, enfim, se você trabalha político, eu acho que é também uma coisa que você pode trazer, se você participa de alguma campanha, que não existe outro caminho senão esse caminho, basicamente, entendeu? Exato, você tem que fazer filme numa sala escura que você bota foto de pessoa e acusa ela de coisas incomprovadas, basicamente. Exato. E no debate também tem que focar em produzir rios, entendeu? Não é mais para debater proposta, nunca foi, né? Mas... Exato. O debate... É engraçado, né? Porque podcast, beleza, as pessoas assistem podcast, mas... em geral, o corte do podcast, rio do podcast, pega muito mais do que o podcast em si. O debate virou isso, sacou? Exatamente. Virou só uma oportunidade pra gerar mídiazinha pra você botar no Instagram e no TikTok. Mas é isso. Falando nessas mudanças meio culturais, assim, brasileiras, que entra a próxima coisa que a gente queria comentar, que é o fato que a Caixa Econômica Federal vai lançar a sua própria Bet, né? Então, a Globo já tinha declarado que ia lançar uma Bet. Muito triste isso. Tinha tido uma outra empresa de mídia que falou... SBT também. O SBT ia lançar a própria Bet. E aí... Pô,
por que o governo não deveria lançar a própria Bet também, né? Afinal de contas, a Caixa Econômica Federal já administra as loterias. E, cara, o que eu acho disso... A notícia é basicamente isso, né? Então, não tem um plano muito detalhado ainda do que seria, mas as pessoas poderiam apostar no celular. Então, seria de fato uma bet, não seria, tipo, abrir outras apostas dentro da loteria. Pelo que eu entendi, ia começar com aposta esportiva, mas estava aberto para eventualmente fazer jogo tipo o tigrinho da vida, esse tipo de coisa bem caça-níquel mesmo. E as pessoas poderiam fazer as apostas dentro da lotérica, etc, blá blá. A questão é, cara, a que nível chegamos, entendeu? Tipo, isso é bizarro, sacou? Acabou. Eu acho que todo esse desenvolvimento das bets no Brasil é muito triste. Tipo, de verdade, assim. Se você vê as estatísticas de aposta global e etc., o Brasil já é o país que desproporcionalmente mais aposta, assim, mas por muito. Então, se você levar em conta o tamanho da população e a renda da população, porque os Estados Unidos é um país não só mais populoso, mas com mais dinheiro, né? Agora, você controlando por essas duas variáveis, a parcela da renda que o brasileiro aposta é muito, muito desproporcional. O país do mundo que lidera isso por muito. E você vê histórias muito tristes de pessoas, cara, arruinando as próprias vidas, apostando, perdendo todo o dinheiro que elas tinham guardado, hipotecando a casa, vendendo o carro para fazer essas apostas e perdendo tudo, se endividando e perdendo tudo. E pior, endividando o resto da família e perdendo tudo na bet. Então, é muito triste que o governo está se metendo nessa. E, cara, é isso, assim, né? Eu diria que isso demonstra um pouco também a hipocrisia meio que da esquerda em algumas questões de ajudar o pobre. Então, por exemplo, o governo atualmente é um governo de esquerda, o Lula, a Caixa Econômica faz parte do Ministério da Fazenda, o presidente da República ele aponta o presidente da Caixa Econômica. Então, bem ou mal, isso está sendo uma política do governo Lula. Cara, se você quer ajudar o pobre, como que você... Primeiro, você deveria estar proibindo esse negócio de bet. Porque quem se ferra com bet é a população menos escolarizada, que tem menos dinheiro, etc. Eu literalmente não conheço uma pessoa que joga bet, sacou? Eu conheço história, mas eu não conheço nenhum indivíduo que efetivamente fica lá postando um jogo no tigrinho no celular. O pobre acaba sendo a pessoa que se ferra mais, então se você alega estar defendendo ele, por que você está criando uma bet do governo, sacou? Isso me faz parecer a história que na Rússia, tradicionalmente, todo mundo sabe que a Rússia é um país que tem problema com alcoolismo, né? Então, vodka, famosamente, é a bebida nacional da Rússia. Na Rússia, até alguns anos atrás, eles nem sequer consideravam cerveja como uma bebida alcoólica, porque tinha um teor alcoólico muito baixo. E se você comprova se você vê as estatísticas, você vê que isso não é meramente um estereótipo. Isso é... Não, tá de boa. Isso é uma coisa real, sabe? Então, as taxas de alcoolismo na Rússia são muito altas, as taxas de violência doméstica causada por alcoolismo é muito alta, a taxa de morte causada por alcoolismo é muito alta. Então, isso é real. Só que isso tem uma história antiga, que é... No passado, os czares, eles tinham um monopólio da produção de vodka na Rússia. Então, isso servia para duas coisas, né? Servia não só para levantar recurso para o governo nacional da Rússia. Então, literalmente, eles estavam vendendo vodka para ganhar dinheiro para sustentar o governo, que de certa forma é o que a Caixa faria também, como era uma forma meio de você pacificar a população. Então, a cultura russa tinha essa questão de que a população ela mais alcoolizada, ela não... Cara, meio que ela não faria nada, ela não enriqueceria, ela não estudaria no Ocidente, ela não se organizaria em movimentos políticos, ela basicamente não questionaria o poder do czar. E aí, quando teve a Revolução Russa, o Lenin, uma das propostas dele era justamente de acabar com esse negócio da produção estatal de vodka, inclusive era proibir a vodka, então era fazer uma lei seca generalizada na União Soviética. Depois que os comunistas tomaram o poder na Rússia, eles de fato implementaram isso, então acabou a produção de vodka. As pessoas ainda faziam vodka em casa, mas a estatal da vodka, né, a vodka Brás, assim, parou de existir. Aí assumiu o Stalin continuou isso por um tempo, mas aí depois de um tempo o Stalin ficou tipo, mano, quer saber? Ter mais dinheiro agora seria bom e controlar melhor a população seria bom também. Então vamos voltar com a produção de vodka. E aí o Stalin, ele voltou com a vodka Brás, não seria vodka Brás, seria vodka Rus, né? E pior ainda, as garrafas de vodka eram produzidas de uma forma que quando você abrisse ela, você não conseguia tampar ela de novo, entendeu? Caralho. Então era literalmente para você abrir a garrafa de vodka e beber tudo de uma vez, igual uma latinha de Coca-Cola, sacou? E as consequências que você tem na sociedade russa são horríveis até hoje.
E aí, cara, como é que o próprio governo brasileiro tá se metendo numa situação parecida com essa no Brasil, sabe? Com a questão da Bet. Cara, pra mim, assim, jogos de azar são, são uma instituição que é parasítica socialmente, assim, não há nada que possa ser agregado pelo jogo de azar. O único contraponto que você pode fazer à proibição dessa parada é o direito, né? Eu tenho o direito de apostar, ok, tudo bem. Eu não acredito nisso. Mas tudo bem, se você for um cara mais libertário, você vai ficar, o cara tem o direito de apostar, mas assim, é uma instituição parasítica. Só quem ganha por uma questão matemática mesmo, a banca sempre ganha. Então meio que você nunca tem uma chance real, assim, de se dar bem. Você nunca se dá bem, né? Ninguém nunca se dá bem. E a questão do jogo de azar, ela foi marginalizada, proibida no Brasil pelo grosso da história desse país também. Então a própria história do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro é muito tradicional. O jogo do bicho nunca foi institucionalizado. As pessoas... O Estado só nunca entendeu que isso era uma parada que tinha algo a agregar, né? Ao apostar. Então tem mas tem a loteria, né? Tem a própria caixa e tal. Tem a pós-corrida de cavalo no jockey, por exemplo. Exato. Só que loteria e corrida de cavalo é muito menos nocivo socialmente, porque a pessoa tem que ir até a loteria. Exato. Para você apostar na loteria, você joga um bilhete, você espera semanas até você ter o resultado. Eu acho que o odd também é mais óbvio, né? A loteria, tipo, cara, eu não vou ganhar, entendeu? Então, mas fazer uma fezinha assim... Só que a loteria ela é menos compulsiva, entendeu? Também, você não consegue ficar em casa pegando empréstimo no aplicativo do Itaú e jogando tudo na loteria. E tem um giro, né? Você não pode entrar também a qualquer momento. Tipo, a Mega Sena lá sai uma vez, sei lá, se é uma vez por mês. Exato. Uma vez por mês. Então, é uma coisa mais... É uma coisa até, inclusive, regulada pelo governo, né? E a aposta em corrida de cavalo também é a mesma coisa. Você não tem corrida de cavalo rolando o tempo inteiro. Sim. Você tem que ir lá quando tem, e aí rola a corrida, ela dura, sei lá, alguns minutos, e aí não tem por algumas horas. Então você não consegue jogar todo o seu dinheiro fora tão rápido assim, entendeu? Exato. Então, mas o que eu acho é que o brasileiro não tem anticorpos contra jogo de azar, porque o Estado sempre tutelou, sempre teve um entendimento correto de que jogo de azar não tem nada para agregar na sociedade. Exato. E com relação ao argumento de, mas o direito da pessoa é tipo, cara, se a sociedade brasileira fosse a sociedade perfeita, minarquista, libertária, blá blá blá, esse direito faria algum sentido. Agora, numa sociedade em que discurso de ódio é crime, tem várias coisas que você não pode falar pela percepção do dano que as suas meras palavras vão causar psicologicamente àquela pessoa, entendeu? O que é mais danoso? Você xingar uma pessoa com uma coisa ofensiva na rua ou a pessoa literalmente perder 200 mil reais apostando em bet? Pelo amor de Deus, entendeu? Se o discurso de ódio é proibido, esse tipo de coisa... Mas, caraca, tinha que ser proibido... a quinta potência, sacou? Tem direitos naturais na frente do direito de apostar, né? Inclusive, se é que o direito de apostar é um direito natural. Mas a questão, pra mim, que é pior, então o brasileiro só não tem anticorpos pra isso, e ao mesmo tempo o brasileiro é um dos povos que são mais aficionados por esporte, especificamente futebol, do planeta Terra, se não ou mais, assim. Estatisticamente, eu vi, assim, pouquíssimos países têm mais pessoas que se importam com futebol do que o Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil também é um dos povos mais conectados, é um dos povos mais digitalizados do planeta Terra. Então, como é que você pega uma doença, vou começar a chamar a aposta de doença, você pega uma doença e você torna ela compatível com dois pontos fracos, assim, duas inclinações fortes da identidade nacional desse povo, e você só solta, cara. Mas, assim, é uma coisa que espalhou como se fosse fogo no mato seco, sabe? Então, agora, cara, inclusive, eu adoro futebol. Só que eu tenho repulsa, odeio aposta, odeio tudo isso. Tigrinho, bet, odeio tudo isso. Eu não me sinto nem mais confortável de acompanhar futebol, influenciador de futebol, cara. Cara, o negócio de você comprar a camisa do Fluminense com a porcaria do logo da Betano exato. É um negócio, cara, maligno, entendeu? Né? E a casa de aposta chega a poder comprar o clube. O Vasco é propriedade num negócio de aposta, entendeu? Então, aí você tá vendo lá o futebol, aí tá lá passando BetPix, Bet não sei o que, Betano. A gente fazendo propaganda pra todos os bancos de casa de aposta que eu odeio, né? Você odeia também. Mas, enfim. Então, cara, como que o governo federal permitiu isso? Agora acabou já. Acabou, agora já tem dinheiro demais rolando, já vai, acho que 0,02% do PIB do Brasil já foi direcionado para aposta. Então, é um valor monetário que corrompe, já vai corromper tudo, já acabou, entendeu? Agora, para destruir isso, para destruir esse legado maldito da Bet no futebol, que é uma coisa que eu amo, eu não sei nem como é que faz, eu não consigo nem imaginar em vias democráticas para isso. Cara, teria que ser uma pauta ideológica muito forte de um cara, tipo, presidente da república, assim. Exato, cara, acabou. Exato, cara... Vai continuar corrompendo, assim, vai continuar corrompendo. Agora o governo federal quer ganhar também, sabe? Então normalizou isso que é uma coisa absurda. Porra. Exato.
E aí, quem se ferra mais com isso é quem é pobre e pouco escolarizado, sacou? É óbvio. Porque, cara, quem é rico, não vou falar que não aposta, aposta também, mas dificilmente a pessoa vai destruir a própria vida com isso, entendeu? Porque, sei lá, porque a pessoa tem mais escolarização, ela entende os perigos que esse tipo de coisa causa. Ela Tem até consegue... mais dinheiro, né? O cara pode perder mais também. Exato, tem né? mais dinheiro. A pessoa entende que estatisticamente o jogo ele é muito desfavorecido para a pessoa que aposta. E quem é mais escolarizado perde menos. Agora, quem é pobre tá absolutamente... Cara, tá sendo predado, assim. Não, e tá cheio de influenciador fazendo propaganda enganosa na internet também, entendeu, Exato. cara? Então pega nego, pô, aí jogador botando print falso, essas coisas assim. Cara, era pra tá todo mundo sendo processado, entendeu? Cadê o Ministério Público, cara? Exato. Era pra, porra, já tá tudo denunciado. Exato. Cara, na minha opinião, se você for um empresário extremamente antiético no Brasil, você perdeu o filão que era criar uma bet nos seus últimos anos, entendeu? Igual a galera que não colou no Bolsonaro em 18, puta, se você não criou um bet também, cara, indo Exato. 2022 Não, pra cá. pra galera que sabe, a gente tem um canal Novos Clássicos, que a gente faz uns vídeos menos de notícia, assim, com um apelo um pouco mais amplo. Cara, várias pessoas, várias bets já mandaram e-mail pra gente querendo fazer propaganda. A gente não sabe quão verdadeira era, porque Sempre é um bagulho extremamente Porque suspeito, a gente né? recebe muito e-mail de spam também, é bizarro. Mas, cara, eu imagino que pelo menos uma ou outra poderia ser verdade, entendeu? Sim. E a gente vê, pode pá fazendo propaganda do... Porra, coisa... Como é que é o nome? Da Blaze. O próprio Felipe Neto fazendo propaganda da Blaze. Pô, Felipe Neto pode pá não era de esquerda? Por que vocês estão fazendo propaganda numa parada que ferra desproporcionalmente quem é pobre, pouco escolarizado, sacou? Cara, eu vou até me omitir aí quando começar a falar sobre influenciadores, mas é isso, cara. Se você é dono, sócio de casa de apoio, eu te odeio, entendeu? É isso. Eu não acho que o seu tipo de negócio deveria ser tolerado e você é antiético. Do Exato. fundo do meu coração eu acredito nisso. Eu também acho. Mas é isso, foi mais um problema. O Brasil, o país cheio de problemas, parabéns, ganhou mais um problema. Do Inventou. nada, assim, tipo, literalmente, podia ter Inventou. sido evitado. Inventou, parabéns. Você criou mais um problema do nada, assim, do zero. Exato. E é isso. Mas é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acham de Bet, de Pablo Marçal, do futuro da esquerda com a Tabata Amaral, do futuro da direita com Pablo Marçal. Futuro das eleições com a lacralização da democracia. Exato. E se você não conhece, segue a gente no nosso canal Novos Clássicos, a gente faz um vídeo um pouco mais simples assim, voltados mais educativos e menos de comentários de política. E segue a gente no Instagram, que é Novos Clássicos _OFC. E no Twitter também, que é ou @Novos Clássicos ou @PessoaA99. Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.